Bom dia, prezado participante da TV Evangelizar. Gostaria antes de tudo de pedir orações especial por mim e também gostaria de que todos entrassem em oração na intercessão um pelo outro. Nós estamos com muitos pelo Brasil neste momento, irmanados por esta TV, e podemos neste instante entrar em oração. Estou aqui em Curitiba, vim da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui do bairro Seminário. Com muita alegria ontem celebrei a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, e gostaria hoje de modo especial de tratar deste assunto. Somos convidados a construir o reino de Deus. Este reinado é o reinado do amor sem limites, o reinado da paz, o reinado do entendimento, do respeito. Tanto precisamos. E como é bom quando uma sociedade, uma comunidade se organiza e nós convivemos com os valores a partir destes, chamados Reino de Deus. Mas antes de tudo, gostaria então de colocar que Jesus Cristo é o centro. E é sobre isto que eu gostaria de falar hoje. Por isso, uma saudação a você, de todos os recantos do Brasil. É uma alegria muito grande poder aqui trabalhar a palavra de Deus. Você que tem fé e especialmente está atento para que esta palavra venha ao coração, faça efeito. Então hoje espero que cada um tenha uma boa experiência. E antes de eu fazer a leitura do texto, se você quiser buscar na Sagrada Escritura, hoje eu vou usar Lucas, conforme você já tem no vídeo, Lucas 23, capítulo 23, versículos de 35 a 43. Antes de tudo, reforço então, se você puder entrar em oração neste instante, para pedir que a palavra venha ao coração, que ela esclareça o nosso coração, que ela esclareça a nossa consciência, que nos dê direção. E a palavra é importante de fato, e sabemos o quanto ela indica o caminho. E hoje eu gostaria de que ela pudesse ser uma grande luz, um grande indicativo. Vamos lá então para a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus dizendo: a outros Ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Meu prezado participante aqui da missa, telespectador, você em todo o Brasil, antes de tudo, gostaria de convidar para você ser um associado desta obra de evangelização. Aqui o de Curitiba é o 41, o código 3221 6060, também para pedir orações, fazer o seu pedido, enfim, 3221 6060. Vamos para o texto, ele é interessante. Ontem nós tivemos, se você esteve numa igreja, numa missa, ontem provavelmente você já ouviu a reflexão nas homilias dos padres, mas eu gostaria daqui de não só aprofundar, porque nem tenho condições, mas talvez de novamente retomar para esta semana, para a gente também criar ao nosso redor essa dimensão do reino de Deus. É evidente que no Antigo Testamento o povo judeu teve dificuldades inicialmente de ter um rei. Nós no mundo hoje temos poucos reis no sentido político. Aqui do Brasil pouca experiência. E quando vem a palavra rei, nós talvez não sabemos lidar
consequentemente, do ponto de vista político. Mas é interessante, Israel fez a experiência com Saul, depois veio Davi e depois veio Salomão. Davi ficou importante, foi um rei que deu condições para o povo de Israel perceber a grandiosidade. Eles tinham um certo problema com o rei para não divinizá-lo, porque Javé era o único, para não tornar uma pessoa muito divina, eu diria, num serviço de ser o rei. Mas ali, de Davi melhor, que provém uma esperança de que viria o rei, aquele vindo de Deus. Talvez para o povo, o rei era mais no sentido de Messias, que ele viria para colocar ordem em todos os sentidos aqui no mundo, não só do ponto de vista espiritual, mas também do tipo do governo. Mas Jesus, enfim, apareceu e ele veio. E muitos perceberam este reinado, mas os que estavam, portanto, mais, eu diria, com dificuldades no sentido mais amplo, e também porque não percebiam essa dimensão tão grandiosa dos verdadeiros valores, é evidente que estavam com dificuldades de acolher o rei. Jesus, imagine, entra em Jerusalém num jumento emprestado. Ele ali foi aclamado, rei dos judeus, e entrou triunfal. Mas veja bem, nenhum jumento nem era dele, era emprestado. E assim começa o seu reinado. Ele começa a falar, a anunciar, e as pessoas vão observando que é um reinado diferente. E é isso hoje que eu queria aludir, aprofundar. Mas enfim, vamos lá para o texto de Lucas 23, 35 a 43. Olha o trono deste rei, é a cruz, está lá, no texto de hoje. Jesus está crucificado. Qual a coroa? Muito estranha, é uma coroa de espinhos, muito parecido com o nosso reinado no dia a dia. Quem de nós, talvez hoje você levantou de manhã, talvez não teve nenhum problema grave até agora, mas eu tenho certeza que já se incomodou bastante. Problemas de todos os tipos, tanto do ponto de vista nosso, econômico, ou até no âmbito familiar, das nossas relações, ou no trabalho, onde nós estivermos, sempre criamos dificuldades. Por isso, este reinado é importante entender. Mas Jesus estava na cruz e tinha uma coroa de espinhos. Quem de nós às vezes não tem as cruzes do dia a dia? Também estamos atrelados ao nosso trono, nosso reinado. Não sei, o meu reinado é na minha paróquia lá, mas alguém pensa, puxa padre, então o senhor tem um trono lá na igreja? Não, o meu trono é a cruz. Mas o que é a cruz? É aquela cruz de madeira? Não, atrás desta cruz está um pouco a dor, o sofrimento, e quem de nós não tem? Então, como acolher e ao mesmo tempo desempenhar uma missão onde nós ultrapassamos as dificuldades, temos esta grandiosidade interior, esta força, de onde ela provém? Ela provém nesta fé, ou aderir a Jesus, e sabemos que ele venceu. Então o primeiro trono que nós nos deparamos no dia a dia, pelo menos é o meu, e esta manhã eu já tive na paróquia vários elementos contundentes, alguns problemas assim, de que eu quase estava perdendo a calma, mas logo eu lembrava, hoje eu preciso ir na TV evangelizar e falar justamente como é que é o meu posicionamento, para que eu não trate mal as pessoas, para que a respeito no seu devido problema, acolha, e isso é difícil. A coroa de espinhos, nós somos coroados, eu sou padre, a minha missão poderia ser fácil. Muitos dizem, padre, eu gostaria de ter a sua vida. E eu falei, muito bonito, e de fato é beleza. Mas eu não sei se ele compreende bem toda a problemática que está atrás de um padre. Mas olha o pai, mãe, ou então um profissional da sua área, como é difícil. Tudo é difícil, mas não é isso que nós queremos, é ver como nós ultrapassamos as dificuldades e temos o sabor de que desempenhamos a missão razoavelmente naquilo que estamos trabalhando. Então acho que esses dois elementos, a cruz e a coroa, já podemos entender e colocar na vida. Por isso a importância de colocar Jesus como o rei da minha vida, como o rei de todos os valores, para que eu possa lutar no outro lado contra os valores do anti-reino. E lá tem um rei também violento, que é a corrupção, o mal, o pecado e assim por diante. Mas Jesus está ali, portanto, como rei
pendurado numa cruz e tem uma coroa de espinhos. Bom, ali Jesus exerce este reinado, e nós podemos chamar, resumindo, é o reinado do amor sem limites. Reinado do amor sem limites. Deu para entender? Ali, nada de reinado daquele que entendemos humanamente, mas é o reinado do amor sem limites. Quando estou fazendo alguma coisa que é difícil, e quem faz por amor ou tem uma fé e tem valores, por mais difícil que seja o problema, ele emite um sabor todo especial deste amor e suplanta a dor, suplanta o sofrimento e suplanta a dificuldade, não desanima. E se desanimar, ele logo à frente ele consegue perceber e renovar-se. Mas Jesus está ali crucificado, e esta crucificação lhe dá a glória da ressurreição, é a glória da vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. É uma luta desigual, custou a morte dele. Assim também é uma luta desigual dentro de nós, dentro do nosso coração. Imagine como é difícil, portanto, lutar contra o egoísmo. No Brasil, por exemplo, como é difícil lutar contra a corrupção, contra a violência. Meu Deus, são reinos difíceis, e por isso eu tenho que estar cada vez melhor. Eu vou passar agora a novamente insistir no segundo bloco. Se você quiser participar com a sua ligação, o telefone 41, a entrada de Curitiba, o código 3221 6078. Repito, 3221 6078. Então, no segundo momento, eu vou atender os telefones e eu vou atender com muito carinho o seu telefonema. Mas hoje, segunda-feira, teremos a partir das 6 horas da tarde o nosso grupo de oração de todas as segundas-feiras, a noite de louvor. É a 4ª semana já da série Cerco de Jericó, um caminho para a vitória. Série que comemora 5 anos da noite de louvor. O tema dessa semana é Esperança nos momentos difíceis. Temos a pregação com Davi Fernandes, momento mais sublime da noite, a adoração ao Santíssimo, e será conduzida pelo Padre Cléudon Amaral, e Vera Lúcia ministrará a palavra de Deus e também o louvor. Muito louvor, bênçãos e graças. Não fique de fora deste forte grupo de oração. Venha participar. Logo mais, no segundo bloco, insisto, se você quiser telefonar, 3221 6078. Até daqui a alguns instantes. Prezado participante, voltando com o programa Com a Palavra, e estou refletindo sobre Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas antes tenho a alegria de acolher uma ligação. Bom dia, Maria Salete de Cafelândia, você está entrando pelo canal 50, bom dia. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Salete. É um prazer falar com o senhor. Sim, Salete. É um prazer falar com o senhor. Obrigado. Sim, pode falar, Salete. Terei um prazer em ouvi-la. Estou passando pelos momentos difíceis, Padre, no meu casamento, na minha casa. Entendo. Meu esposo está no álcool, né? Sim. Está sendo muito difícil. Entendo. Então você está passando por dificuldades e gostaria também que nós colocássemos em oração. Sim. Perfeito. Está sendo muito difícil, Padre. Perfeito. Maria, puder também rezar por mim, eu entendi, e vamos rezar, eu conclamo todo o Brasil, sei que as dificuldades da vida são difíceis, não é verdade, né? Sim. Mas parece que você tem um coração bom, Maria, viu? Como tenho, né, Padre?
Eu era sócia, padre, quando eu morava em Cascavel, só que daí eu mudei aqui para Cafelândia, é sítio, assim, não vem correio, daí não perdi assim, o associamento, daí mudei de telefone também. Entendo. Mas agora você está em contato com o Brasil inteiro, Maria, viu? Olha, de Cafelândia, lá do Paraná, uma cidade eu conheço, normalmente tem um prazer muito grande daquela área toda, porque é gente de muita fé. E parece que você está entre estas que tem muita fé, Maria Salete. Nossa, como eu tenho, padre. Sábado eu estava de folga do meu trabalho, Sim. Daí simplesmente liguei a televisão, quando eu comecei a mudar de canal, apareceu, porque eu assistia bastante na minha mãe, em Cascavel. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque aqui não pegava, e do nada assim começou a pegar. Sim, mas hoje eu fico muito mais feliz em acolher o seu telefone, Maria, viu? Ai, padre. Foi oportuno sua ligação, com certeza muitos de Cafelândia estão dizendo, olha, o padre está dizendo o nome de nossa cidade. Nossa, eu tenho muita fé, padre, na oração do padre Reginaldo. É o que me está me deixando, me levantou, na verdade, porque há 3 anos atrás eu perdi um filho mais velho. Sim. E foi através das orações do padre Reginaldo que eu consegui não superar, né, padre, mas estou tentando me erguer. Sim, mas eu admiro muito, Maria. Continue rezando então por mim, por todos os que estão agora, e especialmente que Deus lhe conceda muitas graças, muitas bênçãos. Sim. E deixe... Sim, Salete. E pelo meu filho Jonathan também, padre, que ele é viciado em... Amém. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço, Maria. E agora, continuando o programa com a palavra, nesta quarta-feira, dia 27, às 7h30 da manhã, teremos a missa em honra de Nossa Senhora das Graças, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. A missa será presidida pelo padre Kleberson, evangelista. Teremos a distribuição e bênção da medalha milagrosa. Portanto, venha participar desta Santa Missa. E se você não puder vir nesta missa, nós teremos outros horários de missa em honra a Nossa Senhora das Graças, ao meio-dia, também às 4h30 da tarde. Não deixe de participar, é um momento de grande devoção, e Nossa Senhora das Graças é aquela que distribui tantas, mas também temos que agradecer com certeza as muitas que recebemos. Continuando com o programa A Palavra, na primeira parte discorri sobre Jesus, o grande rei, e ele estava pendurado numa cruz, o seu trono, e na cabeça uma coroa, só que é de espinhos, muito estranha. E ao mesmo tempo ele conquistou um reinado sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Custou-lhe a vida, mas assim ele deu vitória total sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Agora, como levar para a nossa vida este reinado? Eu também sou rei, eu dei o exemplo. Eu estou lá na minha paróquia, como é que eu exerço o meu reinado? Você que está em casa, na sua família, no seu trabalho, como é que eu posso exercer? Será que eu vou ter que ser pendurado na cruz também como Jesus? Ter uma coroa de espinhos? Não sei, mas esta é a posição. O que fazer dentro da minha missão, dentro daquilo que eu trabalho, daquilo que eu vivo? Por isso agora eu gostaria então de tecer alguns elementos, algumas dificuldades. Lá no texto diz que Jesus estava diante dos chefes dos fariseus e eles zombavam. São 3 verbos fortes na Sagrada Escritura, é zombar, caçoar e insultar. Bom, Jesus no mundo, com certeza ele é zombado, caçoado e insultado. Nas mais diversas maneiras, talvez não pela palavra, mas pelo jeito de a gente crer, ou não levar em consideração Jesus, ou às vezes buscá-lo quando a água está quase chegando ali, aí a gente busca. Sim, é bom, e como é bom, mas
trazê-lo para ele estar na vida é diferente, construir com ele, porque sem ele é difícil construir o meu reinado correto. Então a luta é muito grande. E eu queria fazer o exercício aqui do texto. Então diz que os chefes zombavam: salve-se a si mesmo, se de fato és o Cristo escolhido. Agora diz no texto aqui que os soldados caçoavam, e lhe ofereciam vinagre, e um dos malfeitores que estava num lado da cruz o insultava. Só que é interessante, todos diziam: ele fez bem a todos. E de fato, Jesus fez bem a todos, aos que mais necessitavam, aos doentes, aos que pediam ajuda, enfim, ele estava sempre à disposição. Este é o movimento do reinado de Jesus, estar à disposição para fazer o bem. Entendi, padre, mas é tão fácil? Sim, eu sei que se eu quiser reinar como Jesus, eu tenho que sempre tentar fazer o bem. Puxa, padre, mas isso é fácil? Sim, falar é fácil, eu também. E olha que todo dia eu digo: hoje eu preciso fazer o bem. Papa João 23, agora santo, ele tinha uma frase de efeito: só hoje quero ser bom. Meu Deus, só hoje quero ser bom. Agora, alguém que consegue trazer este elemento para dentro é um bom começo. Só hoje quero ser bom. Talvez só agora quero ser bom. Se você conseguir ser bom agora, vai ser sempre. Só agora quero ser bom. Ah, mas padre, é difícil porque as pessoas que estão ao nosso redor, ao meu redor, nem sempre colaboram, me deixam às vezes em situações difíceis, me cutucam em áreas que às vezes eu surto, não dou conta de minhas emoções. Sim, tudo isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, querer fazer o bem é um imperativo. Mas será que todas as pessoas não sabem disso? Claro que sabem, mas é preciso repetir. Quando estava entrando na filosofia no seminário, o meu diretor espiritual me chamava a atenção: André, você quer ser padre? Sim, quero ser padre. Não, mas isso não basta. Mas como então? Não, antes você tem que ser bom. Mas eu sou bom. Olha, então diga todo dia que você quer ser bom e fazer o bem. Pode ser? Eu sei que nos primeiros 30 dias, na oração da manhã, antes de começar, eu ajoelhava lá na capela e dizia: Jesus, hoje quero ser bom, mas quero fazer tudo da melhor maneira possível. De fato, depois de 30 dias, então o diretor espiritual, na vez que eu fui conversar com ele, ele diz assim: André, você viu que você modificou algumas coisas? Não percebi. Mas olha, quando você passa perto das pessoas, parece que houve uma modificação, mas eu não percebia isto. Eles percebiam. Então quer dizer que se eu repetir muito isso, vai valer a pena? Que hoje eu quero ser bom e quero fazer da melhor maneira possível as coisas? Sim. Então esse é o primeiro ponto. Mas veja bem esses 3 verbos: zombar, caçoar e insultar. Era a multidão, os soldados e aquele malfeitor que estava de um lado da cruz. Mas eu gostaria de insistir com outro que estava do outro, chamado bom ladrão na tradição. E ele dizia: olha, para o companheiro, nós sim fizemos algo e merecemos estar aqui, mas este aqui não, ele não fez nada de mal. Portanto, vamos reconhecer. Então este é o segundo ponto: não só querer fazer o mal, mas quando a gente não está bem é reconhecer. Eu tenho um pouco de dificuldades de reconhecer os meus limites. Às vezes a gente trata mal as pessoas, não faz as coisas certas e ainda quer dizer que está certo. Eu reconheço e sinto e digo, depois me arrependo e digo: mas por que eu não fui capaz de dizer o meu limite com mais simplicidade, tratar as pessoas melhor? Não, parece que eu tenho que estar sempre por cima. Meu último pensamento é meu, a minha última ideia é minha, os outros sempre estão errados, eu estou certo, ou melhor, eu nunca estou errado. Como é difícil isto, pelo menos para mim. Não sei se para vocês são todos santos, não precisam refletir tanto, mas é necessário observar essa condição da categoria da pessoa e olha o bom ladrão. Qual é o segundo momento muito exuberante dele? Ele reconheceu. Portanto, é importante este segundo ponto. E agora,
Eu ainda gostaria de convidar você a ser associado, ou então pedir orações pelo 41 3221 6060. Eu estou recebendo ligações ainda no terceiro bloco, 41 3221 6078, 3221 6078. Logo, logo, volto com o terceiro momento. Com o programa A Palavra, estou novamente no terceiro momento e tenho uma alegria muito grande em estar acolhendo, mas se pudermos entrar sempre no momento de oração por todos, estamos, portanto, intensamente ligados por esse canal da evangelização, e é sempre uma alegria, e com certeza temos uma força muito grande pela nossa intercessão. Então, se cada um rezar um pouco, nós teremos uma comunidade neste momento em todo o Brasil que ora. Mas eu tenho uma grande alegria de estar acolhendo a Dionete Santos, aqui de Curitiba. Bom dia! Bom dia, padre! Estou emocionada, padre. Que bom, prazer. Estou emocionada, padre. Eu estou emocionada, muito emocionada. Muito. Entendo. Me falaram aqui na redação que a senhora, ou melhor, na direção, que a senhora esteve na época dos anos 70, era minha vizinha, né? Isso, padre. O seu pai era meu compadre. Isto. Compadre Nácio, falecido. Exatamente. A Regina, tudo. Eu que lavava a roupa quando vocês iam na chácara. Trabalhar no final de semana com o compadre, eu que lavava roupa, remendava, passava com ferro de brasa. Lembro perfeitamente. Isso, padre, eu estou muito emocionada. Olha, Dionete. Dionete da Graça Santos, que era casado com o João Bueno. Bueno, isso. Isso, o afilhado do compadre era o Edson Bueno dos Santos. Perfeito, lembro que nós formávamos uma boa comunidade. A minha mãe faleceu em 67 e você nos ajudou, nós éramos crianças, a Regina estava com 9 anos, o Dom Rafael, que é bispo. Isso mesmo, padre. O Dom Rafael, que é bispo agora de Blumenau. Que é bispo. E eu era um pouco maiorzinho, já com 13 anos. E a senhora então fazia uma gentileza muito grande. São mães assim, e acho que pelo Brasil, viu, Dionete? Muitas, como a senhora, exercer esse trabalho, tenho certeza, e por isso hoje eu sou muito grato a você e a todas as mães do Brasil, ou aquelas que cuidaram sempre das crianças, enfim, de todos aqueles que precisavam. E a senhora exerceu um grande domínio, mas a senhora dava um testemunho muito grande na época, eu lembro, viu como era importante a sua fé, o seu testemunho, e é um exercício fabuloso. Mas fiquei muito... Nossa, quando eu liguei a TV ali, que eu vi o padre, nossa, eu já fiquei emocionada. Meu Deus, e eu também aqui fico muito grato, e se for possível, eu estou na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e a hora que a senhora puder me visitar, eu terei um grande prazer. Aqui no Batel, né? Isso, aqui em Curitiba, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Seminário. Sei. Tá bom? Tá bom, padre. Isso, agradeço muito o seu telefonema. Eu estou muito feliz. Amém. Dia 1º de novembro é o aniversário do padre Rafael, né? Do Rafael. Do Rafael, do Perfeito. bispo, né? Isso, exato. Eu não fui na Regina passear lá também. Isso. Meu dor na coluna, tudo, então eu não fui passear mais lá. Mas eu qualquer hora vou dar um pulinho lá na Regina. Perfeito. Mas bom, que padre. bom. Muito obrigado, Dionete. Um padre. abraço. Tudo de bom. Continuando com a nossa reflexão, antes gostaria de convidar você a associar-se a esta obra ou também pedir orações, 41 3221 6060. Eu estive já com 2 pontos na reflexão de hoje. Primeiro, pedir ao Senhor a graça de ser bom e fazer o bem todo dia. Isso é um movimento muito importante na vida, querer fazer o bem. Mas padre, eu preciso repetir isso? Sim, repita, só hoje quero fazer todas as coisas da melhor maneira possível. Segundo, reconhecer os limites, não ser aquela pessoa intragável,
difícil. Padre, eu sou um pouco difícil. Às vezes no trato com os fiéis, quero ser a última palavra. Não. Sim, precisa orientar, mas precisa respeitar, precisa uma pessoa amável, aquela que acolhe, dar direção na hora certa, sim. Mas este que estava do lado de Jesus, ele reconheceu. Diz, olha, sim, eu mereci. E aí um terceiro ponto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a gente tem que pedir as graças para poder também trabalhar, não só pedir o reino lá dos céus, mas que o reinado seja estabelecido onde eu estou. Então a tentativa de, através de mim, levar o recado do amor, fazer com amor. Quando precisa perdoar, perdoe. Quando precisa conversar, vai conversar. Quando precisa respeitar, respeite. E olhe que o Brasil está com problemas. E nós temos bastante evangelização. Quantas igrejas falamos o tempo todo, muitos leem a Bíblia, mas ainda nós não conseguimos tornar este reinado de Jesus coerente. Isto é, atual, numa ação atual. Lá na nossa casa, com pequenas coisas, com coisas muito simples, mas é ali que nós vamos revertendo o mal. Então, Jesus estava de frente a 3 grandes problemas, com os chefes, com os soldados e com o malfeitor. Mas um estava acolhendo e ele conseguiu, por estabelecer contato com Jesus, adquirir o paraíso. É assim que nós também adquirimos aquele reino do céu final, fazendo pequenas coisas. Mas olha os passos. Então repito, primeiro, sempre rezar para que naquele dia, naquele instante, eu possa ser o melhor e fazer com amor. Segundo, cuidado, às vezes em quando precisa parar. Eu pelo menos uma vez por mês tento fazer 2 horas de um pequeno retiro. Eu sei que parece que é muito tempo e é difícil esse tempo, porque reconhecer onde está o meu primeiro erro. Por exemplo, no mês passado eu tive que escrever qual seria o meu defeito maior. E foi difícil, eu fiquei quase 2 horas. Eu sabia que eu tinha isso, mas eu não queria admitir. Então, mas até que enfim, eu vou lutar contra isso. Agora, eu tenho mais de 15, é bom vocês não saberem quais são os meus defeitos principais, os outros sabem com quem eu estou aqui, sempre no dia a dia da minha paróquia. Mas é tão importante perceber onde e o que eu preciso mudar. Qual é o meu sistema de vida? Como é que eu trabalho? E o terceiro, sempre pedir a graça de Deus para que onde eu estiver possa provocar o amor, o respeito, a compreensão, o diálogo, que eu seja aquele articulador desse reino. Então assim, o reinado de Jesus se estabelece na vida, em nosso coração, em nossa vida. Por isso hoje, então, gostaria de que esta reflexão pudesse avançar e a gente ser um missionário e ao mesmo tempo sentir que eu posso de fato ir construindo o reino de Deus. Foi esta a proposta no início do programa. Somos convidados a construir o reino de Deus. Alguns elementozinhos fundamentais. Primeiro, a oração. Não tem como. Sem oração eu não tenho como formular esses 3 pontos. É básico, é super básico. Segundo ponto, eu preciso buscar os verdadeiros valores na palavra de Deus, senão eu não sei o que é que eu tenho que construir, como. Então eu vou na palavra de Deus, ela é importante. Então repetindo, primeiro ponto, a oração. Mas como é que eu rezo? Rezo um Pai Nosso de manhã, mas é só isso? É muito já. Se você conseguir rezar um Pai Nosso no início do dia, é muito. Porque absorve e você vai começar a cultivar algo que é essencial. Acho que você reza mais do que um Pai Nosso, com certeza. É eu que tenho dificuldade, mas é bom começar. Segundo, a Sagrada Escritura é importante. E um terceiro ponto que é importante é fazer algo de concreto na vida. Fazer algo que possa ser uma ação, por exemplo, visitar um doente, visitar uma pessoa que necessita, visitar um enfermo, tentar ajudar alguém. Isso é concreto. Portanto, repito os 3 pontos. A oração, a Sagrada Escritura e depois atos pequenos, bem concretos ao meu redor. Nunca esqueço, na minha casa, o papai
tinha uma caixinha muito interessante. E lá havia umas fichinhas. E depois no seminário eu também concretizei. Eram 10. Então era uma caixinha com 10 plaquinhas. Aí lá eu escrevia a parte mais essencial do que eu queria acreditar. Então a primeira plaquinha é Deus. Segundo, eu tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Então minha segunda plaquinha é Nossa Senhora. Depois a palavra de Deus. Depois a família. E depois a comunidade. Eram vários. E quando eu errava, eu colocava algo que era muito difícil lá como placa primeira, para que ela viesse para baixo e eliminasse desta categoria. E assim eu ia brincando com aquelas frases. São Paulo, ontem, quando lemos, ele escreve aos Colossenses, e é tão bonito, porque ele escreve muito de Jesus. É como se ele tivesse interiorizado Jesus na vida. Então, para ele falar de Jesus era a coisa mais fácil. Ele faz um hino cristológico, fala coisas profundas, profundas, profundas. Então, orar é importante, mas de fato buscar na palavra de Deus para poder se impregnar da palavra de Deus mais, e depois pequenas ações. Eu vou agora concluindo, mas gostaria de contar uma pequena história do Joãozinho. A professora pede para os alunos descreverem sobre Nossa Senhora. Mas Joãozinho, você vai descrever não sobre Nossa Senhora. Eu vou pegar o Joãozinho. Você vai descrever sobre Deus e sobre o diabo. Tudo que você conhece sobre Deus e sobre o diabo. Ele chegou em casa e disse: mãe, eu estou com um problema. Pediram para que eu descrevesse sobre Deus e sobre o diabo. Como é que eu faço? Os outros vão sobre Nossa Senhora. É mais fácil. Daí a mãe começa falando. Acho que sobre o diabo não, né? Porque começa sobre Deus tudo o que você sabe. E ele foi. Ele pegou uma página e foi. E ele foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. E Deus é poderoso, Deus é altíssimo. Ele enviou seu Filho, Ele nos salvou, Ele curou. E foi escrevendo. E quando ele chegou ao fim, ele falou: mãe, agora não sobrou espaço para o diabo. Mas deixe lá embaixo uma frase. E Joãozinho escreveu e foi para a escola. E a professora pediu: eu quero ver o que o Joãozinho escreveu, porque esse Joãozinho era esperto e era bem difícil na escola. Então a professora pensou: ele não vai saber escrever sobre Deus e vai escrever muito sobre o diabo. E aí ele começou a ler. Deus poderoso, altíssimo. E foi. E até o final disse: professora, faltou lugar. Não tem. Mas um espaço pequeno embaixo, eu tinha única frase, porque não deu mais para escrever mais nada. Jesus era tão bom que não sobrou espaço para o diabo. Acredito assim, quando a gente começa a praticar as boas obras, no espaço não serve para nada. E agora, a bênção da água. Se você puder pedir um copo, eu vou para a parte final, pedindo por todos vocês, mas especialmente sobre a água, lembrando o nosso batismo. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Ó Deus de infinita bondade, vós que tens o poder, fizeste todas as coisas, abençoai em tempo oportuno esta água que lembra o nosso batismo, sinal de vida de Deus e de purificação. Mas abençoai a água, esta nossa água, que seja para a nossa salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que o programa hoje tenha ajudado você a ser um bom cristão. Estabeleça o seu reinado. Nada é pequeno quando feito por amor.